Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, professor Ortega, passando aqui para fazer essa videoaula, passando aqui para a gente tentar dar continuidade nesse momento tão complexo, né? Pessoal, não posso deixar de fazer uma reflexão com vocês, né? Essa reflexão passa por um cuidado, né, que eu quero ter com esse momento, da gente testemunhar esse momento. Porque tudo o que está acontecendo nunca aconteceu na nossa geração. Então, testemunhem isso, estudem o que puderem estudar sobre isso, entendam as causas e consequências de tudo o que está acontecendo, ok? Porque isso marcará a nossa sociedade pós esse surto, essa pandemia. Na pandemia será uma sociedade diferente, eu tenho certeza disso. Historicamente, isso muda, né? Temos a gripe espanhola de 1918, que teve mudanças na medicina, na sociedade, comportamento, né? Nós vamos ter a grande peste negra, onde as pessoas, assim como hoje está acontecendo, tiveram que queimar corpos em tudo que é lugar, né? No Equador, nesse exato momento, as pessoas estão morrendo na rua, então o corpo está sendo queimado nas ruas, né? Na Itália as pessoas estão escolhendo, os médicos estão escolhendo quem vive e quem morre. É uma coisa de louco isso. Então, nós temos que ter consciência do que está acontecendo nesse momento, ok? Pessoal, sinto muito, né? A gente não tem mais aulas presenciais, eu morrendo de saudade de vocês, essa turma bacana, mas o Gabarito conseguiu dar um jeito aí, né, da gente continuar a nossa matéria, beleza? Quem queria se livrar de mim aí, infelizmente não vai ter essa chance, né? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa matéria, então eu vou falar sobre o povo franco e o Império Carolíngio, né? Que vai ser bastante importante para nós aí nesse momento. Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu queria pedir desculpa para qualquer barulho que vocês venham escutar. Eu estou gravando em sala aqui, na minha sala da minha casa, né? Todos os professores estão fazendo isso. Eu estou com instrumentos aqui rudimentares, né? Que não são próprios, iluminação de abajur, de luz natural, então assim, luz, quer dizer, a luz do teto, então assim, não é próprio para isso que está acontecendo. Fora isso, pessoal, tem dois cachorrinhos, né? O Galileu e a Frida. Vou mostrar para vocês a Frida, quer ver? Ela fica mais perto de mim aqui, ó. A Fridinha, né, minha nenê? Ela pede cola toda hora, é mó chatinha, tá? E o Galileu, que é mais tranquilo, ele tá querendo entrar lá na onde a minha esposa está. Pessoal, outro parênteses, a minha esposa, ela tá fazendo lives, ela tá dando entrevista, todo momento ela tá resolvendo e trabalhando, né, bastante usando o celular e a comunicação. Então, nesse exato momento, eu não podia deixar mais esperar para gravar essa aula com vocês, então nós estamos nesse exato momento, ela fazendo uma live ali, falando sobre política, educação política, momentos de transição da política, e eu estou aqui agora gravando essa aula. Então, fechou esse parênteses, vamos continuar a nossa aula aqui, beleza? Pessoal, aula 2, porque a aula 1 é Grécia e Roma, foi dada para vocês já, agora francos, aí começa a Idade Média, então a gente viu o Império Bizantino, e agora a gente vai ver os francos e os carolíngios, tá? Pessoal, origem. Essa aula é muito simples, muito tranquila, tá? A gente está falando sobre a formação da Idade Média ali no ocidental, do que a gente vai entender por sociedade feudal, tá? Então, esse é o contexto da nossa aula, tá? Origem. Invasão bárbara, são as invasões bárbaras que vão acontecer no Império Romano. Então, povo franco e o povo carolíngio, né, no caso o Império Carolíngio, vai surgir
disso daqui, tá? Então a Idade Média tem essa característica, é uma fusão entre duas coisas, as invasões bárbaras e a cultura romana, tá? Então, as invasões bárbaras ao Império Romano do Ocidente, fusão cultural romana com a germânica, beleza? Muito simples. Heranças germânicas, vamos falar delas. Política fragmentada, pessoal. Tá? É um costume bárbaro não ter uma centralização. Existem reis, tá? Só que esses reis, eles delegam. Então, divide o poder, assim como divide terras, tá? Então, a gente vai ter uma divisão, a gente vai ter vassalos, a gente vai ter uma relação de suzerania e vassalagem, beleza? Todo suzerano, galera, é portador de terra e será doador também. O vassalo é um nobre que aceita essa terra e, em troca disso, nós temos um dever, né? Uma obrigação, uma proteção. Né? É uma relação tão sagrada nesse momento para eles que se assemelha a um casamento, tá? Para vocês terem uma noção. Continuando aqui, pessoal, a ausência de noção de Estado. O que é um Estado? O Estado é uma instituição desenvolvida e criada pelo ser humano, onde as sociedades, né, elas vão ter um governo, né? Quando se diz ausência de noção de Estado, é que esse cara ele não está governando para pessoas, tal. Ele é dele, aquilo lá é dele. Então é uma outra concepção. A agricultura de subsistência, tá? Pouco comércio. Por quê? As várias regiões que a gente vai ver, os feudos, né? As várias regiões que vão se tornar feudos e tudo mais, elas vão ser autossuficientes. Mesmo nessa situação de que todo feudo não consegue produzir tudo aquilo que precisa. Então tem troca comercial, mas ela é o mínimo possível. Então não é frequente como o nosso. Nós não temos nada na nossa casa, exceto aqueles que têm fazenda, chácara, tudo mais. Nós temos que comprar tudo. Então para comer nós temos que trocar, fazer troca. Para beber a gente tem que fazer troca. Para tomarmos banhos nós temos que fazer troca. Para a gente sair de carro, a gente tem que fazer algum tipo de troca, tem que fazer a revisão, tem que colocar combustível. Então o comércio ele é muito, ele está permeado em nós, né? Agora, a relação de comitais é aquilo que eu expliquei para vocês, faz parte dessa política fragmentada, ok? Faz parte dessa política fragmentada aqui que a gente está falando. A relação de suzerania e vassalagem. É uma relação assimétrica entre militares da nobreza. É assimétrica porque tem alguém superior, beleza? Gestos de subserviência ao se ajoelhar e beijar. Então acontece, pessoal, nesse momento da relação de suzerania e vassalagem, um momento sagrado, né? Um procedimento, um protocolo todo de se ajoelhar e beijar a mão daquele seu suzerano. Todo rei vai ser suzerano, beleza? Porque ele vai fazer o processo de vassalagem, distribuir suas terras e tudo mais. Só que um vassalo pode ser um suzerano também. Por quê? Às vezes ele recebe uma terra muito grande e o que ele faz? Ele acaba doando essa terra, passando para outro nobre um pedaço dessa terra. E aí acontece o que de novo? Uma suzerania e vassalagem, uma relação de comitatus. Pessoal, tem uma frase muito foda que caiu já no vestibular, em vários vestibulares, quer dizer o seguinte: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Olha que quebra a cabeça nossa aí, galera. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ou seja, vamos entender que existem 3 níveis aí. Temos o primeiro suzerano, temos o primeiro vassalo, beleza? E esse cara do meio, ele vai ter um vassalo. Então, ao mesmo tempo, ele é suzerano e vassalo. Temos só um suzerano no começo, o rei. Temos um nobre que é suzerano e vassalo. E temos um vassalo que é um nobre. Galera, o terceiro membro aqui, esse terceiro vassalo, ele não é vassalo do rei, do primeiro. Ele é vassalo do primeiro. O que acontece disso daí? Acontece que um deve lealdade ao outro e não ao rei. Entende? Então, quem que está perdendo o poder aí? É o rei. E é por isso que a gente chama de política fragmentada.
Porque além de ser dividido assim, o rei perde poder, ele não ganha. Só lá na formação do Estado moderno que o rei vai tornar poderoso de novo, mas na Idade Média ele perde poder. Quem é a instituição mais poderosa da Idade Média? A Igreja Católica, porque ela vai deter muita terra, então portanto muito feudo, ok? Continuando, heranças romanas, galera, que vai ser característica do povo aí franco e do Império Carolíngio. Heranças, o latim, o catolicismo, que vai ser a grande união de todos esses povos, a gente vai entender por quê, e o colonato, a relação de servidão. No final do Império Romano, nós vamos ter a servidão obrigatória, no caso a prisão ali a obrigatoriedade, a prisão da terra, naquele servo, daquele plebeu na terra, que foi substituindo a mão de obra escrava, né? Por causa da crise da escravidão, porque não expandia mais o Império Romano. Então, temos a lei do colonato, a relação de colonato vai se estabelecer. Esse cara vai ficar preso a servo, vai ser servo da terra, tá bom? E aí, pessoal, isso vai se tornar uma herança para a Idade Média. Quem é a mão de obra, então, portanto, a mão de obra da Idade Média é o servo, por causa dessa relação de colonato, finalzinho ali do Império Romano, tá bom? Pessoal, continuando, só para mostrar para vocês aqui os reinos germânicos que a gente vai discutir, tá? Em 510 temos aqui os francos, tá? Olha aqui, esse é o grupo que nós vamos estudar. Ele vai evoluir, vai dominar várias regiões aqui, vai se tornar o Império Carolíngio, tá bom? Pessoal, questãozinha da PUCamp, tá? De 2010. Olha lá, os medievalistas, Mark Bloch, o medievalista, no caso, Mark Bloch, em seu livro A Sociedade Feudal, excelente livro, assim descreveu a investidura, que é o processo que eu falei para vocês, a relação de comitatus. Olha lá, eis dois homens frente a frente, um que quer servir, o outro que aceita ou deseja ser chefe. O primeiro une as mãos e assim juntas coloca-as nas mãos do segundo, claro símbolo de submissão, cujo sentido, por vezes, era acentuado pela genuflexão, que é ajoelhar. Ao mesmo tempo, a personagem que oferece as mãos pronuncia algumas palavras, muito breves, pelas quais se reconhece o homem que está na sua frente. Depois, chefe e subordinado beijam-se na boca, símbolo de acordo e amizade. Eram estes os gestos que serviam para estabelecer um dos vínculos mais fortes que a época feudal conheceu, que é nada mais, nada menos do que a relação de comitatus. Outro seria o casamento, o processo de se tornar católico, o batismo, né? Tudo mais, o casamento, né? De casamento já falei. Bom, assinale a figura que representa uma dessas frases, uma das frases da cerimônia, que servia para estabelecer o vínculo a que o texto se refere. Olha lá, qual dessas imagens mostra e demonstra, né, essa relação que nós acabamos de ver? Pessoal, a primeira imagem, nós vamos ter aqui um beijando, né, um segura na mão do outro e dando um beijo na boca. A alternativa A é essa daqui, foi descrita, né? Aqui temos uma coração, aqui temos um processo de subserviência, mas eu não sei, não demonstra ser a nossa alternativa, né? Essa daqui temos as classes sociais da época servil, e aqui um grupo de padres, né, e até soldados aqui juntos na imagem. Então, é o beijo, beleza? Pessoal, dinastia merovingia. Essa dinastia é muito importante para a nossa aula, tá? É a dinastia de 496 a 750 d.C. Em 479, Meroveu conquista a Gália, tá? Um importante grupo aí
da dinastia Merovingia vai conquistar a Gália, vai dominar do povo franco vai dominar a Gália. Em 496, Clovis, neto de Meroveu, se converte ao catolicismo. Então o que ele faz? Ele ganha o apoio dos católicos em troca de proteger a igreja e doar terras. Então ele ganha o apoio do povo que ele dominou, né? Que o seu avô dominou. Então ele consegue fortalecer os laços com a instituição mais poderosa sobrevivente depois da queda do Império Romano e a atenção do seu povo. Então é importante esse momento aí. Continuando, pessoal, características. Política fragmentada, como eu disse para vocês. A administração ela vai ser dividida em marcas e condados, tá? Marcas, regiões fronteiriças, e aí a gente tem o nome, quem recebe terras, né, esse vassalo que vai receber terras fronteiriças vai ser o marquês, tá? Então são regiões importantíssimas de proteção, então geralmente ficariam os guerreiros generais bem poderosos, né, bem fortes, né, com capacidade bélica bacana, porém não tão com tantos privilégios para ficarem no centro, porque esses caras têm que ser mais protegidos, né? Então, condados, regiões maiores e centrais, então vai ser os condes, e aí vem o nome desses títulos, né? Conde, marquês e tudo mais. O majordomos são os grandes nobres, poder de fato, eles vão ter poder de fato, ok? Os reis não, porque o majordomos ele é o que? É um mordomo, né? Esse mordomo, galera, ele vai ser o cara que vai administrar o reino, de fato. Os reis, eles começam a se tornar sem importância, porque eles largavam tudo na mão desses majordomos. Os reis vão ser conhecidos como reis indolentes pós aí, essa dinastia merovingia. Então a gente vai ter os reis indolentes, poder de direito. Eles têm o rei poder de direito, mas poder de fato eles não têm. Tá? Vai ser enfraquecido com o tempo. Então, ao longo do tempo, o rei vai perdendo o poder, vai virando rei indolente, e quem vai ganhando o poder vai ser esse majordomos, que vai ter o poder de fato. Em 1679, galera, nós vamos ter as reformas de Pepino de Heristal. Torna o cargo do majordomos vitalício e hereditário. Vitalício quer dizer que é para a vida toda, até a sua morte, tá? E hereditário é que vai passar de família, de pai para filho e tudo mais. Em 732, nós vamos ter um dos maiores majordomos, tá? De importância, um cara chamado Carlos Martel. Esse cara ele vai vencer os árabes na Batalha de Poitiers. Galera, essa batalha é nada mais, nada menos do que a contenção do avanço do poder do Império Árabe dentro da Europa, porque não se esqueçam, na aula de Islã, que a gente tem, de Islão, a expansão do mundo islâmico, da religião islâmica e do povo árabe e tudo mais, sobre o norte da África e a Península Ibérica. Quando eles continuam, eles estão tentando invadir a Europa, né, França, Itália, né, estão tentando tomar por esse lado, pela Península Ibérica. O que vai acontecer? Carlos Martel vai impedir eles na batalha, das batalhas mais importantes da Idade Média, que é a Batalha de Poitiers. Então consagra o poder dos majordomos. Esse cara sai como o vencedor, tá? Pepino Breve, neto de Carlos Martel, vai o quê? Ele vai depor o rei indolente e começa uma dinastia nova, a dinastia carolíngia. Então, acaba a dinastia merovingia com os reis indolentes, com Pepino Breve, e inicia a dinastia carolíngia, nome dado por causa em homenagem ao seu avô, Carlos Martel. Não é seu avô. Ele é filho... Desculpa, ele é filho bastardo, cara, olha que loucura. Ele é filho bastardo de Carlos Martel, então ele dá o nome do seu pai aí, beleza? Então, muito importante isso daí. Vamos iniciar, vamos falar um pouco sobre o Império Carolíngio, pessoal. Carlos Magno, pessoal, ele vai ser a figura muito importante aí, tá? Da família, da dinastia carolíngia. A gente vai conhecer também como Renascimento Carolíngio. Por quê? Ele cria várias coisas, faz muita coisa. Ele vai ser considerado
e coroado imperador da Europa, tá? Nós estamos do Império Carolíngio pelo Papa em 800. Então, muito importante. Ó. Ele vai criar o cargo de Missis Dominici, que são os fiscalizadores, são os caras que vão ver o que está acontecendo no seu reino, vão ver se todo mundo está pagando seus impostos. Então, tem uma rede burocrática, tá? Inteligente, funcionando nesse império. Novo sistema monetário, tá? Ele vai constituir um novo sistema monetário para todo o Império Carolíngio, tá? Preservação da cultura grego-romana. Esse cara ele vai trazer pensadores, ele vai trazer cientistas, alquimistas, essa galera toda para o seu grupo, para o seu lado, para estar junto com você. Então vai valorizar a arte grego-romana, a literatura grego-romana, ele vai trazer isso daí como uma herança da cultura grego-romana, ok? Sistema educacional, ele vai criar um sistema educacional, ele quer deixar a galera inteligente, ter um grupo de funcionários inteligente, ele vai criar escolas. As escolas, galera, em muitos lugares vão funcionar dentro das próprias igrejas, olha que inteligente. Para que construir um monte de escola se já existem espaços públicos que, ora sim, ora não, tem coisa acontecendo? Mas tem horário para se funcionar. Então, as escolas vão funcionar junto com espaços religiosos, sem diferença entre pobres e nobres. O pobre também vai poder frequentar as escolas no Império Carolíngio. Contrata professores de todas as regiões, vai trazer disciplinas no período, né, do Carolíngio aí. A aritmética vai ser uma disciplina importante, geometria, astronomia, música, gramática, retórica, dialética, todos isso fazem parte dessas escolas, desse programa educacional que o Carolíngio, que o nosso caro Carlos Magno está desenvolvendo. Pessoal, aqui nessa imagem do lado aqui, ela tem muita importância, tá? Nós temos uma coroa, beleza? Coberta de joias e tudo mais, brasão, bonitinho. E numa mão ele tem a espada, porque ele representa o grupo nobre, ele é guerreiro, né? É poderoso, luta. E temos na outra o símbolo da cruz dentro em cima de um globo, tá? É a terra, né? Sendo que ela é dominada pela Igreja Católica, a instituição mais poderosa deles é lá, e nós temos aqui então a representação de que ele carrega tanto a cruz quanto a espada nesse império, ok? Pessoal, temos a questãozinha aqui, rapidinha, para falar sobre o nosso Império Carolíngio aqui, ó. Em 768, Carlos Magno foi coroado rei dos francos, e em 800 ele se tornou imperador dos romanos, todo o povo romano. É pertinente afirmar quanto aos reinos francos, no que diz respeito ao período carolíngio, que apresentavam uma fusão de elementos culturais, como a aliança dos francos com o papado, que, com a restauração do Império Romano do Ocidente, constituiu um esforço ao seu caráter romano-germânico. Vamos deixar ela aí, ó. O Renascimento Carolíngio tornou evidente a tensão entre os inconciliáveis valores germânicos e cristãos. Pelo contrário, teve bastante relação. A forte centralização política e administrativa estabelecida pelo Tratado de Verdun. Pessoal, eu vou falar sobre o Tratado de Verdun para vocês. O Tratado de Verdun, na verdade, é a divisão, é a fragmentação, né? Os netos de Carlos Magno vão dividir, né, os bisnetos, a linhagem da dinastia carolíngia, chega um momento que ela se divide, tá? Então não é a alternativa C e nem a alternativa B. Vamos lá. Suas instituições, direito, legiões e cidades eram consideravelmente semelhantes aos do período romano. Não, tem uma fusão cultural, né, muito louca. O direito é diferente. O direito romano prevaleceu aos poucos sobre o direito conceitudinário germânico, que caiu em desuso finalmente. Não, também não. Então, por isso, é a alternativa A, ok? Pessoal,
o declínio do Império Carolíngio, né? Para a gente finalizar a nossa aula aqui, ó. De 814 a 841, governo de Luís o Piedoso, tá? Nós vamos ter a igreja sobre controle sobre o monarca, mais aliança com os nobres. A gente vai ter invasões dos vikings aos nortes, mais os sarracenos ao sul. Então a gente vai ter o povo árabe invadindo ao sul. E os magiares, tá? Que é o grupo do leste, que é o da Ucrânia hoje e tal. Da Ucrânia não, do leste da Europa, né? Então nós vamos ter todo esse movimento. Então a gente tem a igreja ganhando poder, fazendo aliança com os nobres, e temos várias invasões. Então os futuros imperadores, no caso Luís o Piedoso, ele vai ter bastante problemas aí. Morte de Luís o Piedoso, a gente vai ter disputa pelo trono entre os herdeiros. E aí, meu amigo, a gente vai ter o Tratado de Verdun. Os caras estavam brigando entre eles e a igreja foi lá e propôs um tratado. A igreja propôs um tratado, presta bastante atenção nessa parte. Imposto pela igreja, o império seria dividido em 3, tá? França Ocidental para Carlos o Calvo, a Lotargia para Lotário e a França Oriental para Luís o Germânico, ok? Imposto pela igreja, tá? Morte em 1870 vai ter a morte de Lotário, divisão entre os irmãos, a Lotaringia vai ser dividida pelos irmãos, então vai ter a formação da França, ok? E vai ter a formação do Sacro Império Germânico, Império Romano Germânico, tá? Então, consequência principal, enfraquecimento dos monarcas e fortalecimento da igreja e dos nobres. Nessa monte de divisão pós Tratado de Verdun, nós vamos ter um fortalecimento ainda maior da igreja e dos nobres. Então, é aí que o rei, quem continua como rei, no caso agora é o Império Germânico e agora a França, vai ser cada vez mais enfraquecido, ok? Pessoal, essa é a divisão do Tratado de Verdun. Aqui quem vai ser o Carlos, aqui vai ser o Lotário, aqui vai ser Luís. Beleza? Nós vamos ter formação do que será a futura Alemanha, aqui os estados da Tchecoslováquia, a Áustria, vai estar tudo por aqui. E aqui a região central, aqui também tem a parte da Alemanha hoje. E aqui a França, claro, pegando boa parte aí de vários outros territórios, a Holanda, Países Baixos e tudo mais. Pessoal, aqui é um pequeno GIF, né, mostrando o povo franco e depois ao Império Carolíngio. A gente está vendo que já é Carlos Magno, né, ele vai se tornar imperador em 800, olha, avança, e aí depois começa o processo de divisão, e aí, ó, esse território aí em verde que vocês vão ver ali, pessoal, vai ficar para a igreja, tá? Então, olha só, mais uma vez, nós temos o avanço do Império do povo franco e Império Carolíngio, né? E aí depois vem o Tratado de Verdun, olha lá. E essa parte verde vai ficar para a Igreja Católica, ok? Junto com outras terras a mais, ok? Pessoal, nós terminamos então a nossa aula, beleza? Um abraço, um beijo para vocês. Eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês aqui, ok? Um abraço, até mais e bom final de semana como sempre, ok? Tchau, tchau.